aula de hoje. Como eu estava falando no início da aula, nosso terceiro estágio começa em transmissão das obrigações. E essa aula ela foi dada numa quarta-feira pela manhã, eu combinei lá no grupo, algumas pessoas não puderam participar, e eu reconheço que não é o nosso horário habitual de aula, então muita gente não pode estar sem trabalhar, muita gente tem obrigações em casa, tanto é que eu acho que tinha umas 6, 8 pessoas, e aí nosso queridíssimo amigo Emerson se prontificou em gravar, ele já justificou aqui no chat que teve um probleminha com o celular, mas que ainda hoje vai mandar a aula sobre transmissão de obrigações para vocês, certo? Então, naquela oportunidade, nós estudamos a seção de crédito, a assunção de dívida e a seção de contrato. E eu até tinha dito aos presentes que antes do código, né, do próprio direito se pronunciar acerca do pagamento, ele cogita a transferência da obrigação, né? Então, a obrigação ela serve também ao interesse de mercado. Então, não interessa somente a interesses particulares ou somente as partes que contraíram, mas é significativo para mim saber que as obrigações, os contratos, eles são resolvidos, né, que eles são pagos. Então, eu me sinto mais seguro juridicamente quando eu sei que as obrigações elas são cumpridas, né, quando eu sei que elas vão ser extintas. E aí o código e a doutrina reconhecem que pagar é um ato difícil, né, porque muita coisa pode acontecer nessa esfera obrigacional e contratual, né. Eu já disse para vocês que contratar é um risco, né, e por ser esse risco, né, a gente está exposto a muitas adversidades. Então, tanto o objeto pode se perder, pode se deteriorar, pode ser por culpa, pode ser sem culpa, como alguém pode perder a sua capacidade econômica, financeira, né, diante de um determinado contexto de saúde, ou de ausência de trabalho, de desemprego, né. Muitas vezes a gente tem uma tendência, eu falava sobre isso com os meus outros alunos de obrigações, a gente tem uma tendência de demonizar a figura do devedor, né? Então, o devedor é ruim, devedor é velhaco, a gente faz chacota com isso, né? Devedor é sempre o mal pagador, mas o que o código e a doutrina tentam fazer com que a gente perceba é que o devedor ele é um polo vulnerável, ele é um polo hipossuficiente da relação, porque ele tem um encargo, né? Então, toda pessoa que tem um encargo, ela tem que cumprir, né? E nem sempre o cumprimento está adequado às nossas condições atuais, né? Então, outras pessoas dizem, a lei é muito boa para quem deve, né? É muito bom ser devedor no Brasil, né? Mas, na verdade, o que se compreende é isso. Muitas pessoas se tornam devedoras não porque querem. Outras sim, né? Existe má fé em todo canto, existem pessoas com... Existem pródigos em todos os lugares, existem, enfim, pessoas que não têm compromisso e responsabilidade com o seu gerenciamento financeiro e pessoal. Mas existem também aquelas pessoas que querem pagar, né? Que querem quitar as suas dívidas e que não podem, né? Então, a primeira questão é desmistificar, né, essa aura, né, do devedor, que é sempre a pessoa má, é sempre a pessoa que deve ser pisoteada pelo sistema ou pelo ordenamento, né? Por essa razão, o nosso Código Civil estabeleceu uma teoria de adimplemento e extinção das obrigações. Então, a gente não tem só uma maneira de quitar uma obrigação, nós temos muitas maneiras de quitar essa obrigação. Então, é como se o código dissesse, meu filho, se você não pode pagar desse jeito, pague desse outro. Se você não pode fazer desse outro, faça desse outro. Se não puder ser assim, faça assado, entendeu? Então, o código, ele dá amplas possibilidades para o devedor poder quitar, né, a sua dívida, a sua obrigação e chegar ao encerramento da relação obrigacional, fechando o ciclo daquela primeira frase que eu tinha dito, né, no primeiro dia de aula, a obrigação nasce para ser cumprida. O cumprimento natural de uma obrigação é o pagamento. E esse pagamento não significa apenas pagamento em dinheiro. Quando a gente fala pagamento, a gente pensa logo em boleto, né? E boleto a gente paga com dinheiro. Mas esse é um tipo de dívida, né? Então, se eu devo um serviço, fui lá e prestei o serviço, ocorreu o pagamento. Se eu devo a entrega de uma geladeira, fui lá e entreguei a geladeira, ocorreu o pagamento.
né? Se eu devia não fazer alguma coisa, não dar uma aula em outro lugar, não dar uma palestra em um determinado lugar por conta de um contrato, e não fiz, ocorreu o pagamento, né? Então, o pagamento é o exato cumprimento da obrigação, certo? Então, todas as vezes que o objeto da obrigação ele for cumprido, ele for fornecido do jeito que as partes acordaram, então ocorreu o pagamento. Professor, isso nos parece óbvio, né? Por que é que o senhor está reforçando esse entendimento? Porque mais adiante nós vamos ter os pagamentos especiais, certo? Então, são outras formas da dívida ser quitada indiretamente, tá? E aí eu não vou antecipar muita coisa agora para a gente não misturar alhos com bugalhos, ok? Então vamos começar pela teoria do pagamento. A gente passou o período todinho aprendendo quem era credor e quem era devedor, né? E agora a gente vai aprender quem é solvens e quem é accipiens, ok? Então, essas duas palavrinhas, elas vão nos acompanhar em alguns momentos dentro dessa teoria do pagamento, do adimplemento e da extinção das dívidas. Primeiro, essa palavra adimplemento. Interessante que o mais comum da gente conhecer é inadimplemento, né? Inadimplência, né? A gente nunca pronuncia muito adimplência, né? A gente sempre conhece o inadimplemento. Olha quem chegou, Rafael Cipriano. Chegou chegando. A gente sempre conhece inadimplemento. E adimplemento é o contrário disso. Então, eu sou adimplente, né? Solvens e accipiens, com 2 Cs. A-C-C-I, P-I-E-N-S. Accipiens. Solvens e accipiens. São palavras romanas. Já já eu vou chegar lá. Eu estava falando... Esqueci onde é que eu estava mesmo. Me ajuda. Eu não estava em solvens e accipiens, não. Eu estava em outra coisa. Estava falando de Rafael adimplemento. fechando. Oi, falar de Rafael, me perdi. Estava do que, Efigênia? O conceito de adimplemento. Ah, sim. Ok. Pronto. Que é mais comum a gente... Eu lhe cumprimentei, criatura. Eu estava falando que é mais comum entre a gente conhecer o inadimplemento do que o adimplemento, né? Então, adimplemento significa a quitação da dívida, né? Muitas pessoas usam como sinônimo de pagamento, né? Então, se eu conseguir pagar, se eu conseguir quitar uma dívida, então eu sou adimplente. Ao passo em que eu não consigo, eu me torno inadimplente, né? E aí algumas consequências são geradas, como a gente já estudou, né? Perdas e danos, enfim, dano emergente e lucro cessante, que compõe a indenização, multas, juros, né? Juros da mora, juros pelo atraso, né? E assim por diante, né? A gente já viu algumas dessas consequências em cada uma daquelas obrigações que a gente estudou, né, ao longo do período. E aí, chegamos nessas duas pessoas, né, nesses dois sujeitos, solvens e accipiens. Professor, por que a gente não chama de credor e devedor? Porque esses termos, eles são mais genéricos. Solvens é quem paga a dívida. E accipiens é quem pode cobrar e receber, certo? Não só, mas quem paga a dívida é devedor. E quem cobra e recebe não é o credor, não é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o termo solvens, ele inclui outras pessoas que também podem pagar a dívida. Então, não só o devedor pode pagar a dívida, mas nós podemos ter um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. E aí eu já vou antecipar para vocês o conceito de cada um, né? Terceiro interessado é aquela pessoa que não contraiu diretamente a dívida, mas que tem um interesse jurídico nela. Geralmente ele pode ser cobrado por aquela dívida, né? Então, os grandes exemplos que nós demos,
que nós temos são os avalistas, os fiadores, os garantidores, os coobrigados em solidariedade, não é? Então, geralmente, essas pessoas que fornecem uma garantia para uma determinada dívida são consideradas terceiros interessados. Os terceiros não interessados são aquelas pessoas que não têm um interesse jurídico naquela dívida e nem podem ser cobradas pela dívida, mas têm um interesse moral, têm um interesse valorativo, de dever de justiça, um interesse ético, né? Então, eu sou maior de idade, eu trabalho, tenho a minha renda, enfim. Então, minha mãe, com 80 anos, não vai ser responsabilizada pelas minhas dívidas, né? Mas, de repente, chega alguém aqui em casa e ela tem aquele dever moral, né? Não, eu quero pagar. Já que ele se omitiu disso, eu quero pagar. Não quero que o nome dele, né, fique sujo por aí, que as pessoas comentem, eu não quero que isso seja exposto, né? Então, essa pessoa, geralmente familiares, amigos próximos, né, parentes, enfim, pessoas que têm uma relação de afeto, são chamadas de terceiros não interessados, né, porque não tem interesse jurídico na dívida, mas tem um interesse de justiça, né, moral, ético, enfim, certo? E aí essas pessoas estão incluídas dentro da terminologia solvens, ok? Acipiens é quem cobre e quem pode receber. E aí vocês me dizem, mas quem cobre e quem recebe é o credor. Ok, mas o credor também pode ter, por exemplo, um representante, né? Então, esse representante do credor, que pode ser um representante legal, judicial ou convencional, também está autorizado a cobrar e a receber a dívida. Então, o credor vai ter um representante convencional quando ele mesmo passa essa prerrogativa para outra pessoa através de uma procuração. Então, eu, credor, posso ter um procurador, onde eu determino, né, na procuração, plenos poderes para que aquela pessoa haja em meu nome cobrando a dívida de fulano de tal. Então, aí eu vou ter um representante convencional. Eu posso ter um representante legal, que é aquele que a lei estabelece, por exemplo, para os filhos menores, né, de idade, os representantes legais, a gente viu isso em Civil 1, são quem? Os pais, né, respondem pelos atos, né, dos filhos, etc, etc e tal. Não, solvens, certo? Terceiros interessados e não interessados são terminologias que pertencem ao termo solvens, ok? Acipiens, credor e representantes, certo? Então, posso ter esse representante solvens. Quem paga é solvens. Quem cobre e quem recebe, acipiens, ok? Pronto. Então, eu posso ter esse representante, que é um procurador, por exemplo, né, convencional. Eu posso ter um representante legal, como no caso dos pais, pelos filhos menores, como no caso dos empregadores, pelos atos praticados pelos empregados no exercício da profissão, né? E como outros casos aí que o Código vai estabelecer. Geralmente isso é estabelecido em sede de responsabilidade civil, a partir do artigo 927 e os seus subsequentes. Então, não é matéria exatamente nossa, né? O que a gente tem que saber é que pode haver a designação legal, né, estabelecida por lei, para que alguém represente outra pessoa, certo? Ou então o juiz pode estabelecer que alguém precise de um representante, né? Precise de alguém que haja em nome dele, né? Precise de alguém que, enfim, que tome partido daquelas decisões, e aí a gente vai ter um representante judicial, certo? Então, tanto o credor como os seus representantes, sejam eles convencionais, legais ou judiciais, também estão autorizados a receber, ok? O que é que eu preciso, professor, para saber que aconteceu o pagamento, né, que ocorreu o pagamento? Então, eu preciso do solvens e do acipiens, né, são elementos subjetivos, sujeitos, pessoas. Eu preciso que haja uma dívida, né, porque a gente não paga o que não deve, então preciso que haja essa dívida. Eu preciso que haja o exato cumprimento do objeto,
né? Então, se eu devo a geladeira, eu não vou pagar com fogão, vou pagar com a geladeira, né? Porque se eu for pagar com outra coisa, o credor não é obrigado a receber objeto diverso, ainda que mais valioso, pelo artigo 313, né? Isso a gente viu, ó, desde o primeiro estágio, né? Então, se eu devo um serviço, eu tenho que prestar aquele serviço. Se eu devo a entrega de um objeto, eu tenho que entregar aquele objeto, né? Se eu devo uma abstenção, então eu devo me abster daquilo que o contrato ou a obrigação sugeriu. E preciso, né, como último ponto, que haja o animus solvendi. Animus solvendi, que significa o quê? Intenção de pagar. Professor, além de pagar, eu tenho que ter a intenção? Tem que ter a intenção de pagar. Por que vale tanto essa intenção de pagar? Porque senão o ato pode ser confundido com animus donandi. Animus donandi, que significa doação. Então, como é que eu vou saber se aquela pessoa teve a intenção de pagar ou a intenção de simplesmente doar, né, um determinado bem, uma determinada quantia em dinheiro? Então, é preciso que haja essa intenção de pagar aquela dívida, né, aquele objeto. E aí eu vou citar um exemplo. A Efigênia me convidou para o casamento dela, né? O casamento dela vai acontecer agora no final do ano, pós-pandemia. Graças a Deus já está tudo organizado, a vacina já saiu, a gente já está preparando os lookinhos para poder ir para essa festa babadeira, certo? E aí eu começo a perguntar às meninas, Andressa, vem cá, Rafael, vem cá, como é que vocês estão se organizando e tal, o casamento de Efigênia. Júlia, a Efigênia já tem tudo, a Efigênia já comprou tudo, a Efigênia tá com um triplex fechando, entendeu? Igual de, sabe, de políticos aí, né, tá bastante, um triplex aí super badalado, tá entendendo? Todo montado, todo mobiliado, não precisa de nada. A gente tá se juntando para dar hoje em dia até é muito comum, né, em casamento, em festa, dar uns tickets em dinheiro, né, umas coisas assim em dinheiro, para ela viajar, investir no que ela quiser, etc e tal. Cada um tá dando uma quantia, né, e a gente tá fazendo dessa maneira. Aí eu digo, tá, então tá bom, me digam quanto é o valor, que aí eu vejo se eu faço pelo site, geralmente tem, né, site de casamento, essas coisas, ou se eu entrego no dia da festa, né, quando eu for, beleza. A gente combinou, ok, levei. Só que eu tinha uma dívida com a Efigênia. Imaginemos que eu tivesse uma dívida com a Efigênia no valor de R$ 500. Estava devendo a ela. E aí eu cheguei no dia do casamento dela, cumprimentei, ai, parabéns, muitas felicidades, que festa linda, maravilhosa, olha, tá aqui seu presentinho, e tal, 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 beleza, me deu uma coxinha, um champanhe, um negócio, festa, toque e tudo, e pá, tchau. A Efigênia viajou, quando chegou, a Efigênia de Júnior, aquela conta que está representada por uma nota promissória que você assinou já está atrasadinha. Tinha como tu me pagar agora? Eu disse, não, eu já paguei. A Efigênia, aonde? Eu disse, menina, no dia do teu casamento, tu não lembra não que eu entreguei um envelope para tu? Era da dívida. Aí eu pergunto a vocês, nessa circunstância, eu tive intenção de pagar a dívida? Não. No. Né? Então eu tive a intenção de presentear, uma intenção de doar, entendeu? Por isso a doutrina diz animus donandi. Agora, se eu tivesse a intenção de pagar a dívida, aí esse pagamento ele poderia ser considerado desde que existisse algum instrumento comprobatório. E o que é que comprova o pagamento? Né? Mas na frente a gente vai ver o pagamento e a sua prova. Existem algumas maneiras de a gente provar pagamento e existem, inclusive, algumas presunções, né? São presunções iuris tanto porque admitem prova em contrário, né? Então, são presunções relativas, estabelecidas em lei. Agora, o que via de regra, salva a vida da gente quando a gente paga, né? Animus donandi. O que é que salva a gente, né? Quando a gente paga? Quitação, recibo, certo? Então, paguei, recebi a quitação. Paguei, tenho o recibo, tenho o comprovante de que paguei, certo?
Então, isso tira a gente de qualquer enrascada, né? Nesse recibo, geralmente, contém itens, né, que a própria lei prescreve, né, assinatura, data, o objeto do pagamento, né, o que consta na obrigação que foi estabelecida, né? E mais, né? Muitas vezes a gente já tem recibo pronto em gráfica, né? Em livraria, já compra o talãozinho de recibo e ali consta a assinatura, já é uma comprovação de que a dívida ela foi quitada, tá certo? Então é preciso a gente pagar, saber a quem paga, para não ter que pagar duas vezes, né? E quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, pagar bem e ter a prova de que pagou, tá certo? Porque se eu não tenho essa prova, eu vou ter que provar isso de outros meios, né? Por outros meios, e isso pode me dar muito trabalho, tá certo? Então, inicialmente, né, a gente entra no conteúdo de pagamento agora. E aí vamos para o artigo 304, que é justamente o que inicia esse adimplemento e extinção da dívida, e vai falar, oi. Só uma dúvida, naqueles casos que, por exemplo, o banco, ele te acusa que você não efetuou o pagamento, só que você tem o comprovante e tudo. A gente entra, no caso, com a ação judicial de ressarcimento? Entra. No caso de questões bancárias, e aí eu sempre digo a vocês que o direito bancário é uma coisa, né, meio à parte do sistema, porque juros de banco é diferente, aqueles contratos de adesão de banco, né, é uma questão completamente controvertida, mas via de regra, sim, você através de ação judicial consegue. E sendo uma relação de consumo, né, porque o banco fornece um serviço, você é um consumidor, e aí a gente tem o CDC, né? Então, sendo a relação de consumo, você já tem objetivamente comprovada a sua hipossuficiência, a sua vulnerabilidade frente a uma instituição financeira que é gigante, né? Então, já há toda uma estrutura que lhe protege e lhe assegura com relação a isso. Salvo engano, se houver cobrança indevida, você tem direito a receber o montante que foi cobrado duas vezes, certo? Mas eu não tenho como precisar exatamente essa resposta, porque como é um diálogo com o direito do consumidor, eu não sei exatamente. Salvo engano, artigo 14, artigo 15 do Código de Defesa do Consumidor vai falar alguma coisa sobre isso, né? Sobre a possibilidade de você ter novamente aquilo que foi cobrado indevidamente em dobro, né? Eu disse duas vezes, mas eu acho que o termo é em dobro, certo? Então tem essa possibilidade aí. E acontece, né? Muita cobrança indevida, por isso que o devedor ele tem direito de contestar determinadas ações, né? Muitos devedores são cobrados prescritas, por dívidas inexistentes, né? Muitos devedores são cobrados por dívidas que já pagaram, né? Às vezes chega, eu tenho um caso na minha família que já chegou uma dívida monstruosa de um cartão de crédito que a pessoa nunca fez. A pessoa não tinha cartão de crédito. Nunca teve, nunca possuiu na vida um cartão de crédito. Entendeu? Ganhou indenização e tal, né? Entramos na justiça, aquela coisa todinha. Enfim, né? Então, existem essas possibilidades, né? Mas a gente vai compreender, né, que o devedor é esse polo vulnerável. Então, quem deve pagar, né? De quem deve pagar? É esse o nome da primeira seção. 4. Oi! No caso da dívida informal, se eu te paguei e não tem nenhum recibo, como é que eu vou provar isso na justiça? Existe algum meio? Mulher, como é? Tem não. Lembra quando eu disse a vocês, gente, aquilo que é feito no escuro, no canto de parede, ninguém sabe, ninguém viu, pode ser qualquer coisa, até prova de amor, mas não vai ser um contrato, certo? Então, do mesmo jeito, Só a palavra contra o outro, né? Então, é interessante que a gente tenha uma testemunha, uma gravação, uma troca de e-mail, hoje em dia até o WhatsApp, né? Enfim, é um meio de comunicação também que pode registrar algum tipo de informação que possa ser considerada, né? Pelo juiz. Então, é preciso haver esses indícios, né?
Agora, se você pagou, quitou, ninguém sabe, ninguém viu, a outra pessoa está lá com a dívida em mãos, né, assinada por você e diz que você não pagou, aí fica difícil, né, você comprovar que houve o pagamento, né? E foi igual até o senhor falou, que existem as duas possibilidades, né? Tanto contratual como verbal. Só que a verbal você tem Exato. que ter um asseguramento que pode comprovar. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Exatamente. Ficou Oi. claro, é porque naquela hora o senhor disse que se não tiver uma comprovação ia ter que provar na justiça e era trabalhoso, aí eu fiquei nessa dúvida, sabe? Pronto, justamente, porque se eu não tenho uma quitação, mas tenho, por exemplo, uma troca de e-mails, onde a pessoa diz assim, ei, obrigado pelo pagamento de ontem, viu? Mas está me cobrando. Então eu vou ter que ir até a justiça, juntar isso para dizer, ó, aqui ele afirma que recebeu o pagamento ó, um dia antes. Que a pessoa está me cobrando, mas eu tenho o depósito que eu efetuei na conta dela. Ó aqui, o depósito, entendeu? Xeroquei o depósito. Então, eu posso apresentar isso. Mas algum instrumento para comprovar eu tenho que ter. Dá mais trabalho, mas eu tenho como sair dessa, entendeu? Não tenho nada, absolutamente nada, e fica difícil. Pode ser alegado até má-fé, litigância de má-fé, exatamente. Oi, Tiago. Entendi. Né? Ele não recebeu o produto? Assim, depende, né? Porque às vezes a gente expressa o consentimento sem saber, né? Nessa era digital, e aí vocês entendem muito mais do que eu, né? Muitas vezes a gente clica em um continuar, clica em um aceite, né? Clica numa caixinha para poder efetuar uma compra ou ir para uma plataforma e a gente não lê aquele monte de coisa, né? Então, quando você faz um Gmail, eu não leio aquilo tudo, a gente só clica continuar, continuar, aceita, aceita, vai botando em aceita, gente. Como é que faz isso? Não, bota em aceita, pula, bota em, né? Então, depende muito, né, da compra que foi efetuada, porque geralmente esses aceites, esses cliques equivalem a um contrato de adesão, né, um contrato que é formalizado e uma vez clicado, uma vez consentido, né, você se submete a esse tipo de norma. Aí tem que ver se na plataforma que ele comprou, da maneira que ele convencionou, se permitia esse tipo de débito, né, por exemplo, né, comigo, vou citar duas situações que aconteceram comigo. Eu estava dando aula na FIP, uma quinta-feira, sexta-feira de manhã, pela manhã, o meu celular de lado, e como vocês sabem, eu copio no quadro, aí sento, espero o pessoal copiar para eu poder começar, né, a dar aula. E aí, de repente, meu celular vibrou. Uma compra de uma viagem. Eu disse, oxi, cartão de crédito, porque o cartão de crédito não avisa, né? Quando você efetua uma compra, né? Você articula com o celular e recebe. Aí eu disse, oxi, quem tem esse meu cartão? Deixa eu ver. Não, minha irmã tem, minha sobrinha tem, vou já ligar. Mas ninguém ia comprar sem falar comigo. Mas de todo modo, né? Eu vou ligar. Não, ninguém não. Liguei pra minha irmã, liguei pra minha sobrinha. Não, ninguém mexeu, ninguém. Tá comigo o cartão. O cartão comigo, na minha carteira. Aí quando eu fui olhar, eu disse, pronto, ou foi clonado esse cartão, ou foi
né? Eu fui vítima de alguma fraude, de algum golpe, alguém utilizou, etc e tal. Dei um tempinho e conversei com uma colega minha também, que é dessa área, direito civil, direito do consumidor, principalmente direito do consumidor, e ela disse, amigo, ligue para lá. Ligue para a agência, ligue para a operadora, explique o que aconteceu e veja o que pode ser feito, né? Aí eu liguei. E imediatamente eles detectaram que o meu cartão havia sido clonado, aí cortaram, né, o cartão, me mandaram outro pelo correio, eu fiquei sem cartão alguns dias, me mandaram outro pelo correio e anularam essa compra. Então, de forma pacífica, eu consegui resolver, né? Quando não se consegue resolver de forma pacífica, vamos para a justiça, né? O problema é que a gente muitas vezes deixa passar nossas oportunidades, nossos direitos, né? E, enfim, as outras pessoas caem em cima, massacram, etc e tal. O outro caso foi com relação a TIM, né? E aí, meu Deus do céu, tô falando o nome das empresas sem ganhar nada em troca. Jobs. Meu Deus do céu. O outro caso foi com relação a TIM. Eu fiz uma viagem, eu tenho um pacote de dados, né, da TIM, e nesse pacote de dados tem determinados benefícios, etc, etc e tal, e enfim. Aí eu fiz uma viagem, né, enfim, fui para o exterior, Argentina, enfim, umas férias aí qualquer. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu me deparei com uma conta de R$ 400 do telefone da TIM, alegando que eu tinha usado um pacote de dados no exterior e que, por essa razão, por dia, computava não sei quanto, e eu tinha passado 12 dias lá, não sei o que. Enfim, foi uma coisa, assim, absurda. Liguei para lá, não resolvi. Não resolvi. Não porque a adesão é automática. Eu digo, adesão automática? Como assim? E as atendentes são meio confusas e elas, né, confundem um pouco a gente também, não querendo colocar a culpa em call centers, mas às vezes a gente não entende muito bem, né? Enfim. Aí eu disse, liguei de novo. Não, porque aconteceu isso, eu tenho o número do protocolo, não sei o quê. Não, é porque consta que o senhor, né, é uma adesão automática, quando o senhor fez o plano, e etc. Eu digo, mas eu não fui informado sobre isso, né? E eu tinha contratado pelo telefone. Então, não tinha nenhum contrato escrito, né? Que eu tinha falado, né? Eu digo, mas não me informaram sobre isso. Mande gravação, mande o que for, né? E eu já tinha tido um problema com a TIM. Não, perdão, foi com a TIM não, foi com a Oi. Eu tinha tido uma treta já com a Oi, que a Oi me mandou uma conta também inadequada. Eu paguei essa conta inadequada. E depois chegou a gravação aqui em casa do CD, com a minha voz, com toda a razão do mundo, enfim, mudando o plano, né? Porque eu pedi a gravação, eles me mandaram em 7 dias úteis, chegou em CD essa gravação. E eu podia ter entrado na justiça, mas não entrei, aquelas coisas que a gente deixa passar, né? Quando é uma coisa menor, a gente não dá tanta importância. Eu deixei passar. Hoje eu não deixo passar mais nada. Hoje eu estou militando, né? Deixo passar nada. Enfim, aí quando chegou esse negócio da TIM, né? Que eu não consegui resolver pela TIM, eu fui no site consumidor.gov e lá eu fiz uma reclamação. Mas assim, em menos de 24 horas, a TIM me ligou oferecendo para eu ser, assim, presidente da República. Eu digo, gente, eu não acredito tudo isso. Ela disse, não, senhor, a gente está ligando, porque realmente detectamos um erro, detectamos uma falha aqui no sistema, e a sua conta é R$ 100 e poucos, e não sei o que, referente ao seu plano, não sei o que, realmente o senhor não usou esses dados no exterior e tal, e etc, etc. Enfim, aí deu certo. Mas eu fui para esse site, consumidor.gov, e consegui, né? Outras vezes não se consegue, aí você precisa judicializar. Então, depende muito do caso, né? Depende muito de com quem você está contratando, né? Se é uma relação de consumo ou se é uma relação aqui de obrigações, que obrigações, ó, pessoa a pessoa. Lembram que eu sempre falei, né? Obrigação, regra geral, pessoa a pessoa, minha relação com o Tiago, minha relação com a Efigênia, né? Pessoas que estão em pé de igualdade. Mas se há uma disparidade econômica,
Então, o direito do consumidor tem um microsistema, que é o CDC, né, lá de 1990. Se for uma relação que envolve empresa com empresa, então a gente já tem um direito empresarial, né, direito comercial para poder resolver isso aí. Então, é preciso a gente distinguir os casos e saber qual a tutela específica, né? Aqui a gente estuda base, que é regra geral. Mas se tiver alguma norma mais específica para aquele caso, então prevalece a específica pelo princípio da especificidade que norteia, né, o ordenamento. Mas vamos entrar no artigo 304, então a gente não entra hoje não, porque esse assunto é bom demais. O artigo 304 diz o seguinte: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser aos meios conducentes à exoneração do devedor. Qualquer interessado na extinção da dívida poderá pagá-la. Qualquer interessado. Então, a gente já viu que tem terceiros interessados e terceiros não interessados, né? Então, qualquer pessoa que tiver interesse na dívida pode pagá-la. Usando, se o credor se opuser. Como assim, se o credor se opuser? Se o credor não quiser receber. Existe esse caso? Pode existir. Eu sendo credor, eu queria receber minhas dívidas, né? Mas tem alguns credores que colocam obstáculos, né? Então, se esse credor coloca algum obstáculo, eu posso me utilizar de um meio conducente. Porque esse meio conducente é um meio que conduz, né, à exoneração do devedor. Um meio que conduz à liberação do devedor. Então, para o devedor que não paga, o credor tem que ir ação de cobrança. Não é isso? Agora, para o credor que não quer receber, sem motivo, ele não quer receber, aí eu vou ficar devendo a vida toda, eu um bom devedor, eu querendo pagar, eu querendo me livrar, para poder fazer outras contas, aí eu vou ficar devendo a vida toda, vou não. Aí a gente tem uma ação consignatória, que é a ação de consignação em pagamento, tá certo? Então, esse é o meio de nós, devedores, nos livrarmos daquele credor que não quer receber. Por exemplo, a Efigênia comprou 30 computadores, né, a mim. E aí eu fui lá na data certa entregar esses 30 computadores. Ela diz, não vou receber porque não construí ainda o laboratório para poder acomodar esses computadores. Não estou disposta, volte aqui 2 meses depois e me traga esses computadores. É ação de consignação em pagamento, né? Geralmente a gente chama ação consignatória. Aí eu pergunto, nesse caso, se a Efigênia não quer receber, por que não construiu um danado de um laboratório? Então eu vou ter que ficar com esses 30 computadores, e onde é que eu vou colocar? Enquanto eu não entregar para ela, eu sou devedor. Então eu tenho um dever de cuidado sobre esses bens. Eu digo, gente, mas aparelhos tecnológicos precisam ser armazenados de uma maneira diferente. Se eu for ligar esses computadores, eu tenho que colocar num ar-condicionado, numa sala. Mas se eu deixar no chão, se chover, se alagar, é uma coisa que pode danificar. Então, eu vou ter uma série de encargos, porque eu, devedor, quero pagar e a Efigênia não quer receber, né? Então, nesse caso, eu posso entrar na justiça com a ação de consignação em pagamento, que é o depósito judicial da coisa devida, né? Daí vem o termo depositário, certo? Então, o que é um depósito? É um dever de cuidado. Então, eu vou lá na justiça, interponho a ação de consignação em pagamento e o juiz vai determinar qual a melhor maneira, qual o melhor destino para aquele bem. Então, o juiz ele pode determinar um prazo para que a pessoa, devedor, vá até lá receber esses bens sob pena de pagar tantas multas por dia, ou tantos por cento ao dia, ao mês, à semana, enfim. Ele pode determinar um fiel depositário, ou seja, enquanto você não vier pegar seus bens, eles ficam a cargo de fulano de tal, que vai ser pago por você, certo? Aquela pessoa vai ter um dever de cuidado e tudo que ela gastar para cuidar desses bens, você irá ressarcir. Isso pode ser nomeado pelo juiz. Ou o juiz pode determinar
determinar que aqueles bens fiquem em um determinado galpão, em um depósito da própria justiça, né? Tanto é que às vezes a gente vê um monte de carro, um monte de moto, né? Junto assim, no galpão e tal. Por quê? Porque depois aquilo vai a leilão, se ninguém for atrás, se ninguém for, né, para servir. Gente, mas não estão gravando? Estão não? É que muita coisa eu vou me empolgando. Eu gosto desse assunto. Mentira! Passado. Quem é que tá dizendo? É Arthur, é? Ele todinho. Certeza. Nunca aparece, só aparece para dar pitaco. I love Rafael, certeza. Matando. Ei, mas tem alguém gravando? Porque se tiver, depois vocês podem dar uma rebobinadazinha, né, na gravação para ir Eu vendo. acho que. Eu não sei se o Thiago tá gravando. Essa foi boa, Thiago. Eu edito pra ficar mais lento. Esse assunto é Meu avaloso, Deus não. do céu. É avaloso. Gente, então, voltando, né? O mal devedor tem contra ele uma ação de cobrança. Isso a gente viu muito, né, durante a disciplina, né? Então, a maior parte das vezes em que o devedor é cobrado é via ação de cobrança. E o credor? Se eu quero pagar e o credor não quer receber, então eu tenho uma ação de consignação em pagamento, que a gente pode também chamar de ação consignatória. Nessa ação de consignação em pagamento, né, a gente vai depositar em juízo, né, aquilo que o credor não quis receber. Para quê? Para que eu, devedor, possa me liberar. Então, eu não quero ficar devendo a FGN a vida toda. Eu não quero ficar vinculado a um credor a vida toda. Eu, sendo um bom devedor, eu vou querer quitar as minhas dívidas, né? Eu vou querer quitar as minhas obrigações. E se esse credor não quer receber, como é que eu faço? Então, eu posso ir até a justiça, né, para pleitear o depósito judicial desses bens. Rafael está perguntando a questão de dinheiro. Para a questão de dinheiro, quando o objeto da dívida é dinheiro, a gente tem o depósito judicial e o extrajudicial. Então, recomenda-se primeiro que a gente faça uso do extrajudicial, né, só para depois ir até a justiça. O extrajudicial acontece em bancos oficiais, né, do governo, então Caixa Econômica e Banco do Brasil, onde você deposita na conta do credor a quantia, né, necessária, né, com aviso de recebimento, e ele tem 10 dias, né, para dizer se aceita ou não, né, aquele depósito na conta dele. Então, se por alguma questão ele não aceita aquele depósito, aí você vai pleitear, né, na justiça, e aí o juiz vai determinar que seja depositado em alguma conta da justiça, né, ou que ele abra uma conta específica, né, para aquilo, certo? Mas se for uma dívida em dinheiro, então primeiro extrajudicialmente, depois, se não der certo, a gente parte para a justiça. Certo? Pronto. Aí fica com quem? A União, é esse dinheiro? Não, aí a justiça vai determinar que o credor se pronuncie com relação a isso, né? Geralmente esse credor pode ter dívidas, e aí aquele crédito pode ser penhorado para pagar outras dívidas que ele tenha. De repente esse dinheiro pode ficar retido na justiça durante tanto tempo até que ele se pronuncie, ou pode ser destinado, enfim, né, alguma outra... Agora, se ele não tem ninguém, se ele não deve nada a ninguém, nem quer receber, provavelmente ele quer que fique com o Estado mesmo, com a União, né? Então, entendeu? Vamos lá. Então, artigo 304, qualquer interessado na dívida pode pagá-la e usar esse meio que é a ação de consignação em pagamento. Parágrafo único do artigo 304 diz o seguinte: igual direito cabe ao terceiro não interessado, certo? Então, o terceiro não interessado também está incluído no caput do artigo. Quando o artigo fala qualquer interessado, ele se refere tanto ao terceiro interessado como ao terceiro não interessado. E isso vem
confirmado, ratificado pelo parágrafo único do artigo 304, que diz o seguinte: igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, vírgula, salvo oposição deste. Então, o terceiro não interessado, ele pode pagar o credor e ele pode entrar, 304, parágrafo único. O terceiro não interessado, ele pode entrar com ação de consignação em pagamento, e ele pode fazer isso se o fizer em nome e à conta do devedor. O que significa essa... Que é isso, menino? Que 452? 304, parágrafo único. Vamos lá. O terceiro não interessado, no caso, por exemplo, pais, mães, parentes, amigos próximos que querem pagar essa dívida, né, em nome do devedor, podem ter o mesmo direito, inclusive, de entrar com ação de consignação, salvo se o devedor se opor. Por exemplo, né, vou falar desse negócio de nome e a conta do devedor. O artigo diz, salvo oposição deste. Ou seja, se o devedor se opuser, eu não posso. Aí vamos pensar, o devedor nem paga, nem quer que você pague, né? Aí a doutrina diz, é inoperante essa cláusula. Está no código, né? Está lá, não foi retirada, não foi revogada, mas ela é inoperante, porque a gente não pode conceber uma pessoa que não paga a dívida e nem quer que outra pessoa pague em seu lugar. Né? Então é interesse né, do credor receber. Quando a gente usa essa expressão em nome e à conta do devedor, né, é como se a gente estivesse representando aquele devedor. Em nome e à conta dele significa, eu vim pagar a dívida aqui de Tiago, emita o recibo no nome dele, né, eu vim aqui em nome dele pagar essa dívida. Você emite o recibo no nome dele, pronto, certo? Agora, quando eu pago em meu próprio nome, eu digo, eu vim pagar a dívida de Tiago, mas boto o recibo no meu nome, viu? Por quê? Porque depois eu vou poder cobrar de Tiago aquilo que eu paguei, certo? Mais uma vez a gente fica com aquelas caraminholas na cabeça, né? Vale, isso pode, vale, que coisa chata, né? Mas eu não quero. Pode, não pode? Pode, certo? Ok. Sem colocar pelo em ovo, pode, ok? 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, que é o que eu estava dizendo, né? Tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Subroga-se, assume o lugar do credor, né? Assim, lembram das obrigações solidárias? São vários devedores, se um só paga a dívida toda, esse subroga-se no direito do credor em relação aos outros devedores, né? Assim, então ele vai poder cobrar dos outros aquilo que ele sozinho desembolsou, certo? Quando eu falo subrogar-se, assumir o lugar de um credor, eu estou dizendo que essa pessoa vai assumir, assim, amplos direitos, né? O credor, ele pode ter o direito de escolher o lugar do pagamento, o credor, ele pode ter direito de escolher se a dívida vai ser emitida em prestações ou de uma vez só, né? O credor, ele pode ter um privilégio no contrato que diga que ele vai escolher a qualidade do objeto em se tratando de obrigação alternativa, né? Obrigação de dar coisa incerta, né? Na obrigação alternativa não escolhe a qualidade, escolhe um dos objetos, né? Então o credor, ele pode ter amplos direitos, né? Ele pode ter o direito de aceitar ou não substituir um objeto por outra coisa, né? Por uma quantia em dinheiro, como a gente viu nas obrigações facultativas, né? Então ele pode ter amplos direitos. Então, para evitar que desafetos nossos, né? Pessoas que a gente tem um desafeto, queiram pagar as nossas dívidas
Só para colocar a gente em uma posição mais severa, a lei diz: quem pagou, terceiro não interessado que paga em seu próprio nome, tem direito sim ao reembolso, mas não se subroga nos outros direitos, certo? Um exemplo, eu sei que a Efigênia está devendo a Arthur, certo? E aí eu gosto de Efigênia e tal, a gente estudou junto na sexta série, né, Efigênia? Efigênia estava lá na frente, estava lá atrás, aquela coisa e tal, na mesma época. E aí a gente cresceu junto, aquela coisa todinha, e eu disse: Arthur, eu vim pagar essa dívida de Efigênia e quero o recibo no meu próprio nome, porque eu vou reaver isso depois dela. Certo? Aí Arthur disse: pronto, beleza. Tá paga a dívida, tá aqui o recibo no seu nome. Só que eu fiz isso porque eu sei que Arthur, ele tem o direito de escolher o lugar do pagamento. Aí eu disse: rapaz, Efigênia é tão falsa na sexta série praticar bullying contra mim. Eu vou agora pagar essa dívida só para fazer ela vir pagar agora aqui no Acre. Ela vai sair lá de São Bento e vai vir aqui no Acre pagar essa dívida. Porque eu vou substituir Arthur nesse contrato. Então, para evitar que esse tipo de situação aconteça, o código diz: Júnior, você tem direito ao reembolso. Você vai pedir a Efigênia um reembolso. Agora, em outros direitos, você não vai se subrogar, né, nos direitos do credor. Porque se eu assumisse todos os direitos, então eu poderia colocar a figura do devedor em uma situação de prejuízo, né, caso eu fosse um desafeto dela, caso eu fosse alguém que não me relacionasse bem com ela, certo? Então o código até nisso pensou. Isso é o artigo 305. O artigo 306 diz... Como é que eu posso dizer? Ai, gente. Artigo 305, vamos à leitura, vamos voltar. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagou, mas não assume o lugar do credor. Não subroga-se no lugar do credor. Vamos imaginar o seguinte: um contrato, o credor ele tem vários direitos. Ele não tem só o direito de cobrar, mas ele pode ter outros direitos para além de cobrar. Ele pode decidir o lugar do pagamento, ele pode decidir a data do pagamento, ele pode decidir se vai receber no domicílio do devedor ou se o devedor vem pagar no domicílio dele, entendeu? Então, imagine um contrato que um credor tenha vários direitos assim. Então, se eu pago a dívida de Efigênia, que está devendo a esse credor, eu posso cobrar dela o que eu paguei, mas eu não assumo os outros direitos que o credor tinha no contrato com ela, tá certo? Então, se ela fez um contrato com aquelas condições, com aquele credor, é porque ela confiou naquele credor, estabeleceu uma relação pessoal com aquele credor, né? Então, isso evita de uma pessoa mal intencionada pagar uma dívida nossa, né? E querer colocar a gente numa enrascada. No exemplo que eu estava citando, era o seguinte: eu vou pagar uma dívida que a Efigênia tem com Arthur, porque eu sei que Arthur tem vários direitos nesse contrato e eu vou assumir todos eles. Então, eu vou cobrar o ressarcimento de Efigênia e ainda vou vir fazê-la pagar no meu domicílio, que é no Acre. Entendeu? Então, o artigo 305 veda esse tipo de conduta. Diz que eu vou poder cobrar dela, mas eu não assumo outros direitos, outros privilégios que o credor primitivo tinha. Tá certo? Pronto, beleza. O artigo 306 diz o seguinte: o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. É isso que o artigo diz para a gente ser feliz, entendeu? Então, vamos ver o que é que a gente entende da dicção desse artigo, né? 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Primeiro, a gente não entende nada. A gente não sabe o que é ilidir, a gente não sabe que relação é essa, né? Que terceiro é esse, que funaré é esse, o que é que esse artigo quer dizer. Então, vamos compreender o artigo 306.
Primeiro, o artigo 306 diz que se o devedor tinha meios para contestar uma ação de cobrança, e lidir significa contestar uma ação de cobrança, então ele não tem que reembolsar aquela pessoa que pagou com desconhecimento ou com oposição dele, certo? Eu tenho uma dívida com o Arthur e chega Rafael, Júnior, eu vou pagar aquela dívida que tu tem com o Arthur, porque eu não aguento estar em toda mesa de bar Arthur falando que tu tá devendo a ele. Eu digo, Rafael, não pague não, porque eu tenho outros negócios com o Arthur, eu tenho outras coisas com ele, a gente vai resolver de outra maneira. Então eu estou me opondo, não é isso? Pronto. Rafael, não pague não, porque essa dívida com o Arthur a gente combinou de ser resolvida de outra forma. Então, se ele entrar com ação de cobrança contra mim, eu tenho como me precaver. Aí, Rafael foi lá e pagou. Com a minha oposição. Pergunta. Eu tenho que reembolsar Rafael? Tenho. Mas e se eu avisei a ele e eu tenho meios para comprovar que aquela dívida foi paga? Eu disse, Rafael, eu lhe avisei. Eu disse que com o Arthur me resolvia. Olha aqui o comprovante. O ano passado, Arthur remitiu essa dívida. Ele perdoou essa dívida. Está aqui, ó. Assinado, registrado. Lindo. Então, não vou mais ter que pagar Rafael. Porque eu tinha meios para contestar uma possível ação de cobrança. Eu tenho uma prova que ele perdoou a dívida. Ou se eu tivesse um comprovante de pagamento. E nessa dívida foi paga. Aqui o comprovante, aqui o recibo. Olha, o que acontece é o seguinte, eu estou devendo a Arthur, mas ele também me deve. Né? Então as dívidas se compensam. O código também estabelece isso. Então eu não preciso pagar ele, nem ele pagar a mim. As dívidas são compensáveis. Eu devo a ele R$500, ele me deve 500, então pronto. Mas Rafael foi lá e pagou, mesmo eu me opondo. Então eu, Júnior, não vou pagar Rafael, não vou reembolsar nada não, porque eu não mandei ele pagar, eu disse a ele que eu tinha como me precaver, certo? Agora, resta Rafael voltar-se contra Arthur, que recebeu indevidamente, né? Então Arthur sabia que não deveria receber, porém recebeu e agora vai ter que restituir, né? Então, o pagamento indevido obriga também, né, a pessoa a restituir aquilo que ilicitamente auferiu, né? Então, se Arthur não deveria receber e recebeu de Rafael, então é contra Rafael que é contra Arthur que Rafael vai entrar agora, né? É contra Arthur que Rafael vai pedir, me dê de volta, que eu fui de boa fé pagar e Júnior não tem dívida com você não. Certo? Então, contra Arthur, agora contra mim não, porque eu tenho, né, como comprovar que eu não podia ser cobrado por aquela dívida, certo? Então, é isso que quer dizer o artigo 306, com palavras muito bonitas do direito civil, porque hashtag civil é glamour, né? Pois bem, que mais? 306 já foi, 307. Só terá eficácia o pagamento que importar. Importar significa significar, certo? Então, só terá eficácia o pagamento que significar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ela constitui. O que é que esse artigo 307 quer dizer? Quer dizer que só tem validade, né, o pagamento que ocorre com transmissão de propriedade quando é feito por quem é o dono e proprietário do salão de beleza, né? Ai, não é do tempo de vocês, gente, esse é um jargão do Cravo e a Rosa. Eu era muito criança quando essa novela passou, mas eu me lembro até hoje da reprise que passou. Né? Enfim, então, dono e proprietário de salão de beleza. Eu não posso pagar a outra pessoa com um bem que não é meu. Então, só tem validade o pagamento, né, que se constitui em transmissão de propriedade
propriedade, ou seja, transferir para outra pessoa um determinado bem, seja ele móvel ou imóvel. Então, só tem validade esse pagamento quando esse pagamento é feito pelo proprietário desse bem, né? Então, Efigênia deve a Arthur um determinado quadro, enfim, uma obra aí qualquer, e eu tenho uma obra idêntica na minha casa. Ela foi lá, pegou, entregou a Arthur. Arthur está aqui, que tem a dívida. Esse pagamento tem eficácia? Não, não tem eficácia. Né? Porque eu posso reaver, né, aquele objeto, eu tenho direito de sequela. Né? Contra qualquer pessoa, eu sou o proprietário, direito real é oponível erga omnes, né? Então, meu direito de propriedade é oponível contra todos. Então, seja o quadro, tanto com a Efigênia, tanto com o Arthur, com qualquer outra pessoa, eu vou buscar esse quadro porque ele é meu. Então, o pagamento não tem validade, tá certo? Aí a gente problematiza, né? Então, mas se a pessoa recebeu e deu um fim, queimou, né? Fez, sei lá, Nazaré Tedesco, né? Aquela coisa todinha, né? E tal. Bom, aí a gente vai procurar, né? Aí a gente vai procurar, né, os meios legais cabíveis para o ressarcimento, porque a gente não tem como ter de volta, né? É a mesma coisa de alguém que paga as suas sacas de café com as minhas sacas de café. E aí outra pessoa já consumiu. E aí eu vou fazer o quê? Né? Então, eu vou exigir o ressarcimento em dinheiro, né? Do ilícito que foi cometido contra mim. Tá certo? Mas só tem validade e pagamento quando é feito pelo proprietário do bem, né? O que o código diz é nada mais do que o óbvio, né? E o parágrafo único, se der em pagamento... Ah, olha o que eu tinha antecipado, né? Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tenha sido, não tivesse o direito de aliená-la. Então, justamente entra aí nos objetos fungíveis, né? Aqueles que são consumíveis, certo? Então, se Efigênio devia Arthur, ao invés dessa obra de arte, mas ela devia para Arthur, sei lá, determinado alimento, 2 sacas de café. Né? E ela pagou essas 2 sacas de café sendo minhas. Né? Ela foi lá e pegou e pagou Arthur. Arthur, de boa fé, recebeu, não tinha como saber, né? De boa fé consumiu, que adora tomar café, tomou 2 sacas de café termogênico, né? Acelerar o metabolismo, tomou em 2 dias essas 2 sacas de café, tá entendendo? Cafeína na veia. E aí, como é que eu vou, né? Reaver de Arthur. É diferente do quadro que está com ele, né? Que ele não consumiu e está lá. Então, eu posso reaver. O pagamento se torna inválido. Agora, nesse caso, né, que eu não tenho mais, os objetos não existem mais, porque a pessoa de boa fé consumiu, então eu vou cobrar de Efigênia, né, o que ela fez indevidamente, né? Eu vou dizer, olha, agora essas sacas valiam tanto, e aí você vai ter que me restituir com tanto, cabe indenização por dano moral também, né, se eu comprovar que aquilo afetou, né, me constrangeu de alguma maneira, então, né, vai caber aí as perdas e danos que o caso estipular, certo? Com isso, gente, a gente termina a primeira parte, né, que diz respeito de quem deve pagar. Aí fica faltando daqueles a que deve pagar, objeto, tempo e prova do pagamento, tá certo? Hoje eu vou finalizar, porque eu sei também que logo mais, né, vocês terão aula, né, da outra professora, e eu também marquei aula com o pessoal do P2, certo? Então, brigadíssimo pela companhia, pela atenção. Hoje a gente bateu recorde de sucesso de audiência, todo mundo aqui ligadinho em direito das obrigações. Eu estou me sentindo, gente, é uma coisa absurda. GNT, estou me sentindo assim, fapochando GNT, né? Essa vida... Paulinho, é complicado. Oi, meu amor. Gabriela Alves fez uma pergunta aqui. Não Somente consegui. somente nesse caso que o devedor não tem o dever de reembolsar o terceiro que pagou? Somente nesse caso, o Que o devedor devedor não tem o dever de reembolsar o terceiro que pagou?
Exatamente, porque se a pessoa que recebeu, né, o objeto ainda tem o objeto, então eu vou pegar dela o objeto para mim, certo? Aí eu posso cobrar do devedor algum tipo de indenização moral. Puxa, ela pegou como? Invadiu minha propriedade para pegar aquele quadro, né? Mas isso aí já é uma outra questão. Então, se o bem ainda existe na posse do credor, eu vou atrás do credor, porque o que me interessa é o bem, né? Agora, se o credor consumiu de boa fé, aí sim é que eu me volto contra o devedor, certo? De nada, amor. É porque eu não tinha lido, viu? Se você mandou por escrito, eu não consegui ver. Gente, um cheiro. Foi ótimo. Eu espero que a gente se encontre novamente. Olha só, amanhã, 17 horas. Espera aí, Arthur. Vem cá, mano. Inferno. Não deixa a pessoa se arrumar. Inferno. Amanhã, às 17 horas, né, nós temos mais uma edição do Expresso Diversidade Incluse, e com tantos assuntos que aconteceram ao longo dessas últimas semanas, né, com crimes de ódio, racismo, né, a questão dos Estados Unidos, né, com George Floyd. A gente teve aqui no Brasil também uma live com Thelma, né, onde ela também foi vítima de racismo. Eu convidei um colega, né, que atuou também na sustentação oral do STF, é do mesmo grupo do professor Alexandre Bahia, do professor Pauliotti, professor Tiago Viano, maranhense, muito competente, professor, mestre, autor de obras, de artigos e tudo mais, presidente do IBDFAM, de Fortaleza, Instituto Brasileiro do Direito de Família, que é uma instituição muito respeitada, e presidente também da Comissão de Direito e Diversidade de Gênero da UAB do Maranhão, certo? Seccional do Maranhão. E faz parte desse grupo de advogados pela diversidade, que é um coletivo de advogados, né, que existe em vários lugares. Não sei, Arthur, eu não sei. Então, por favor, estejam amanhã, deem uma passadinha. Eu sei que nesse momento a gente tá meio saturadão de live, tá meio saturadão de AD, tá meio, né, sem ânimo para essas coisas, porque a quarentena mexe muito com a gente, mas às vezes existem assuntos que nos reanimam, nos revigoram, acendem de novo a chama para que a gente queira continuar, queira persistir, e eu tenho certeza que o professor Tiago é uma dessas pessoas. Eu espero que vocês gostem muito. Então, espero todos vocês lá, por favor, marquem amigos, colegas, mandem para todo mundo, porque afinal, somente através dessas redes de solidarismo a gente vai conseguir vencer, né? Tanto é que eu estou publicando tudo, adorei a campanha das meninas, a Figênia, a Andressa, né?